Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor, diante dessa palavra, ó Pai, que Tu possa estar trazendo a cada um de nós agora a alegria da Tua palavra, a alegria do entendimento da Tua palavra. Ó Senhor, que Tu possas nos mostrar agora, Senhor Deus, aquilo que, de princípio, nós podemos extrair aqui para o nosso dia a dia. Nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, olha só, uns estão dizendo, não vai acabar não, aí outros dizem, vai sim. Olha só, então a gente está chegando aqui no impasse, ó. Ela está dizendo que vai sim, que vai acabar. Vivi está dizendo que continua. Vamos ver. Vamos seguir aí, vamos ver o que é que dá. Nós temos ainda aí, até o capítulo 28 de Atos, para a gente tomar uma decisão, o que é que a gente vai fazer depois disso aqui. Depois de Atos, o que é que a gente vai fazer? Gente, olha, é o seguinte, em que contexto a gente está aqui agora? Tá? A gente está no capítulo 17, o capítulo 17, como eu disse antes, Paulo está ali, no norte do Mar Mediterrâneo, ele tinha passado com Silas, a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 16, tinha passado um perrengue desgraçado com Silas lá em Filipe, Então ele antes tinha recrutado, quando passou lá por Listra, ele recrutou Timóteo para vir com ele, e quando chega lá, depois, chegando lá em Filipe, porque ele estava indo para a Ásia, Paulo estava com direção à Ásia Menor, e o Espírito moveu ele e disse, opa, não, eu tenho outro propósito para você aqui. Então Paulo ouviu o Espírito impediu ele de seguir para a Ásia, e ele contorna, então vai ali para o sul do leste europeu, ali no sul da Europa do leste. Então, ele chegando ali, em Filipe, ele converteu a família toda, ali de Lídia, uma comerciante de tecidos. A gente viu isso, foi bacana, aquilo lá, tudo que ele converteu ali. E depois eles foram para a cidade e tome a pregar, e libertaram lá uma mulher que estava possuída de espírito imundo. E aquilo causou revolta, Ela era escrava e o seu dono se revoltou e deu uma tumultuada ali nas pessoas, e a turma prendeu Paulo e Silas, E só que quando prendeu Paulo e Silas, açoitaram, bateram, isso foi ontem, a gente viu tudo isso ontem, E aí depois eles foram lá, meia-noite, cheio de poder, de oração, e diante de Deus, orando, e Deus manda um terremoto ali. Eu sei que não vai ver tudo isso aqui agora, não, mas o carcereiro se converteu a casa dele toda. Enfim, eles foram soltos, e aí agora, depois eles ficaram um tempo ainda ali na casa de Lídia, em Filipos, encorajando as pessoas, e agora eles decidem partir para Tessalônica. Agora vamos para Tessalônica. Está lá no norte, depois você vê no mapa, Tessalônica fica ali no norte, no sul da Macedônia, ao norte do Mar Mediterrâneo, e ele então está ali, vai começar a contornar, a descer, as ilhas gregas. Vê só, e no versículo 1, diz assim, eu vou ler aqui o comecinho, do 1 ao 4, ele diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar entre os mortos. E dizia, esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres
de alta posição. Olha, aqui a gente vê que Paulo, ele segue sempre um padrão. Em cada cidade que ele chega, ele procura sempre uma sinagoga, né? Esse é o padrãozão dele. Ele vai para uma sinagoga, ele ali prega primeiro para os judeus e para os gregos tementes a Deus, ou seja, os simpatizantes do judaísmo que estavam ali sempre cercando, as sinagogas eram abertas para que os simpatizantes, a turma via a devoção naquele mundo helênico todo politeísta, a turma era assim, tinha muita gente que se agradava da devoção dos judeus, tá? Então eles estavam por ali. E aí a gente vê aqui, logo no versículo 5, o seguinte, que a história se repete, né? Ele vai lá, prega 3 semanas pregando, e um monte de gente se converteu. Mas aí tem sempre aqueles outros, os judeus carrancudos, né? A turma lá que fica contra, e sempre o discurso é o mesmo, sempre a palavra é a mesma, é sempre baseado na inveja. Olha o verso 5. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Olha, essa era uma prática daqueles judeus. A gente viu isso lá em Jerusalém, né? Eles subornavam a turma. E aqui diz, vê que coisa, vê que baixaria. Eles foram, né, atrás dos desocupados, dos perversos, aquela turma que ficava ali no meio do mercado, sem fazer nada, que por algumas moedas vendia a alma, e disse o seguinte, ó, vocês têm que dar uma tumultuada aí contra esses caras. E aí os caras foram lá, né, com grana, e tumultuaram. E diz que eles então foram aqui até a casa de um tal Jason, né, para prender esse Jason, né, para prender Paulo e Silas, que possivelmente estava hospedado na casa desse Jason. Esse Jason aqui assim, acredita-se que deve ser um parente de Paulo, porque lá em Romanos, no último capítulo lá de Romanos, quando ele está ali mandando as saudações, tudo, parará, ele diz que ele manda a saudação para o seu parente Jason. Então acredita-se que esse Jason aqui era um judeu helênico, né, que era parente de Paulo, né? Jason aqui que Jason era um nome helênico para uma forma do hebraico Josué, tá? Então esse é o nome Jason que em inglês ficou Jason, né? E abrasileirou Jason. Então o Jason daqui, né? O meu nome ele deriva desse Jason americano, que é um Jason grego, que é um Josué hebraico. Então, meu nome é Josué. Pronto, chegamos aqui, meu nome é Josué. Tá? Então, só curiosidade, é que eu vi isso aqui muitos anos atrás, essa explicação, e eu não podia perder a oportunidade hoje aqui, né? Gastar essa explicação aqui com isso. Mas olha só, diz o seguinte: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Olha aqui, que coisa bacana, vê? Me lembro desse texto aqui, né? O bispo Miguel, ele uma vez pregou na minha ordenação. Ele pregava assim, os homens que fizeram alvoroço, ele incitando para que fôssemos pessoas que causassem esse alvoroço aqui, né? Então, muito bacana isso aqui. Causando alvoroço, chegaram por aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César.
dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Tá? Então, eles não conseguiram pegar aqui Paulo e Silas. E o que aconteceu? Eles prenderam Jason e a turma da casa de Jason ali, né? E Paulo e Silas, agora, no verso 10 a gente vai ver, eles se mandaram. Ah, tudo bem, aqui, o negócio ficou ruim aqui em Tessalônica, tem problema nenhum, ficou 3 semanas aqui, já tem muita gente crendo, depois eu mando aí Paulo, depois eu mando umas cartinhas aí aos tessalonicenses. Paulo disse, depois eu bato um papo com eles por carta, né? Mando umas epístolazinhas aqui para eles, ó, e se mandaram para Bereia. Agora já estão contornando, estão lá no norte do Mediterrâneo e já contornando, já descendo pelo outro lado, né? Pelo lado ocidental do mar Mediterrâneo. Tá? Então agora chegando em Bereia. Olha só, diz aqui, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Pessoal, é a mesma prática que Paulo fazia. Chega num lugar, vai logo na sinagoga. Ele assim, ó, sabe uma coisa? Olha, eu não vou começar pelos politeístas, né? Eu vou começar por essa turma aqui, dizendo, olha, tem as escrituras aí, vocês creem nas escrituras. Então, esse Cristo que a gente está esperando aí, né, foi o que ele tinha dito lá. Né? Ele proclamou lá, antes, lá em Tessalônica, ele disse assim, olha, Jesus é o Cristo. Porque os judeus esperavam o Cristo. O Cristo é o Messias. Jesus é o Cristo. Né? Cristo, vocês sabem, Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Cristo é o papel de Jesus. Jesus era o Cristo. Jesus, o Cristo de Deus. Mas vê só, vamos lá. Verso 11, está no 11, acompanha comigo para não se perder aí. Vamos aqui ver o 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres elevada à posição e não poucos homens. Gente, aqui a gente vê, né, que quando eles chegam ali, Paulo e Silas chegam em Bereia e vão lá pregar para os bereanos, mostra que os bereanos eram pessoas ali com uma melhor formação intelectual. Tá? Aquela ali era uma região mais desenvolvida intelectualmente. Ou seja, não era uma região tão subjugada, né, ao domínio romano como era lá na Judéia, onde os judeus eles eram muito menos, digamos assim, esclarecidos, eram mais escravos e tudo mais. Aqui não. Aqui no mundo helênico, né, os judeus, muitos aqui eram judeus helênicos e com uma grande formação intelectual. Tá? Então, diz o seguinte aqui, que eles examinavam as escrituras. Diz que os bereanos eram mais nobres. E a nobreza sempre foi uma medida. Como é que se define um nobre? É por aquilo que a pessoa tem e pelo que a pessoa conhece. Né? Então, a classificação de nobreza sempre foi por educação e posses. E uma coisa estava intimamente ligada à outra. Então era um povo mais rico e um povo mais culto. Tá? Então, eles aqui, e diz, eles sempre examinavam as escrituras. E Paulo era um exímio doutor das escrituras. Então, Paulo sempre pregava com base nas escrituras. Né? Então, e a turma começou, e os outros lá ficavam assim, né? E os bereanos disseram, pô, faz sentido isso que esse cara está dizendo. Né? E aqui, os bereanos ficaram famosos. Né? Hoje você vê assim, uma pessoa assim, aquilo ali é como os crentes de Bereia,
Os crentes de Bereia sempre vão olhar nas Escrituras, né? Então a gente criou-se até essa nomenclatura, crente de Bereia, os crentes bereanos. É aquela turma que não ouve só e se encanta com o que ouviu, vai checar sempre na palavra. Checa lá nas Escrituras se é aquilo mesmo. Foi por causa disso, por causa dessa passagem de Paulo aqui em Bereia, e ele está pregando ali e a turma aceita a sua pregação com base naquilo que eles veem nas Escrituras. Não é bacana isso aqui? Então, só que aí aconteceu o quê? Verso 13 em diante. Vê só. Os agitadores de Tessalônica receberam o WhatsApp de que Paulo tinha chegado lá em Bereia. Disseram, Paulo e Silas estão por aqui. Né? Eles receberam lá a mensagem e foram para lá. Foram perseguir os caras lá. Olha só, verso 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então disseram o seguinte, olha, Paulo, faz o seguinte, deram um bônus para Paulo, ver, vai para o litoral, vai para as ilhas gregas. Essa turma está te perseguindo aí, né? Fazer essas coisas. Faz o seguinte, vai para lá, vai para as ilhas gregas. Aí mandam Paulo lá para Atenas, né? Paulo vai para Atenas. E Silas e Timóteo ainda ficam ali para dar uma segurada e diz o seguinte, os homens que foram com Paulo o levaram para Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntarem a ele tão logo fosse possível. Então, Paulo vai para Atenas, já está descendo, né? Está descendo, contornando ali o Mediterrâneo, agora chega ali em Atenas, tá? Esse era o passeio de Paulo, e ele vai lá esperar que Silas e Timóteo chegassem em Atenas, porque ele devia fechar o círculo, né? Voltar até ele voltar lá de onde ele tinha partido, muito provavelmente ele ia, a gente vai ver depois adiante como é que ele continua essa viagem dele, qual é o percurso dessa viagem dele. Então vamos lá, versículo 16, eu estou no 16 agora, tá? Então no 16 diz o seguinte, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Vê, Paulo chega em Atenas, né, porque ele sabia que ali tinham muitos judeus, em Atenas, muitos judeus helênicos ali em Atenas, mas chegou lá, o que ele viu foi o politeísmo. Ele viu lá, foi assim, a idolatria espalhada. Ele ficou indignado, porque em toda praça que ele passava tinha um ídolo. Tem o Deus isso, Deus aquilo outro. Todo lugar que ele passava tinha todo tipo de Deus. Aonde ele passa em Atenas tinha um ídolo. É o que diz aqui. A cidade estava cheia de ídolos. Então ele disse, tem que ir na sinagoga dizer para esse povo, vem cá, vocês estão fazendo o que aqui? Vocês não estão pregando não, é? Aí começou lá, e foi nas praças também. O cara era ousado. Paulo era um cara ousado, um destemido. Não tinha medo de chibata, de prisão, nem de perseguição, de nada. Ele ia lá e pregava mesmo. E ele pregava, né, para todos, para os judeus, para os gregos tementes a Deus, sempre aquela nomenclatura, né, de tementes a Deus, os simpatizantes, bem como na praça principal, para quem tivesse ali. Ele chegava e pregava. E aí, olha o que diz no verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Olha, gente, a gente sabe, né? A Atenas era ali
aquela Atenas antiga, né, era o berço do helenismo, da filosofia, né? A filosofia, então tem muitas correntes filosóficas que nascem ali, né, dos gregos, ali a partir justamente dos gregos. Os gregos eram pessoas muito estudiosas, e as duas correntes predominantes, duas correntes filosóficas predominantes naquela região, naquela época, eram essa aqui, os epicureus e os estoicos, né? Os estoicos, né? Do estoicismo. Né? Os epicureus é uma escola muito conhecida de materialismo. Então eles eram muito ateus. Então os epicureus, sempre, a pregação dos epicureus é sempre a base do seguinte, o prazer, tá? Ele é a principal razão da existência humana. Tá? Então, essa era a base do pensamento dos epicureus. Tá? Então, eles eram muito ateus, eles, embora estivessem ali num lugar politeísta, eles eram filósofos ateus. E os estoicos, ali dessa escola do estoicismo, eles prezavam muito pela fidelidade do seu conhecimento, das suas ideias. Então não era uma turma muito aberta a sentimentos, a coisas externas, não. A gente acredita nisso e pronto. E a minha ideia é o que vale. Tá? Então, eles estão ali, né, com essa corrente, eles, né, assim, e vê Paulo, um cara que está aqui pregando um Deus e falando de Deus, coisa e tal, e diz justamente, aqui na praça, eles tinham esse costume, os filósofos iam para as praças para discutir, para falar, né, para filosofar. E aqui, justamente, diz o seguinte, vê o que os filósofos disseram. Então, verso 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Paulo estava ali, ó, pá. O que está tentando dizer esse cara aqui? Não para de falar aqui. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Epa, a gente já tem Deus pra caramba aqui. Né? O que não falta é Deus aqui. Todo lugar, Paulo já tinha visto. Tá? Então, aonde tinha um lugar ali, tinha uma estátua, tinha uma coisa. E agora ainda vem com Deus estrangeiro. Então, ele diz o seguinte, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Aqui, gente, sabe o que os caras fazem? Os caras pegam, levam, aqui olha só, verso 19, então o levaram a uma reunião do Areópago. Opa, aqui o bicho pegou. O Areópago. Sabe o que era o Areópago? A Lesca está chegando aí das palavras, mais uma palavra, Areópago agora. Vamos para o Areópago. Pô, a gente quer falar do mundo grego sem falar as palavras gregas, não dá. E olha que eu estou falando tudo em português, né? Não estou nem usando aqui os termos gregos, né? Vai ver, vamos lá. Areópago era um tribunal. Era um lugar conhecido naquela região pela fidelidade, por um julgamento justo e, sobretudo, causas religiosas. Né? Porque o que mais tinha ali era a religião. Né? Tinha diversos deuses. Então, eles tinham o Areópago, um lugar para se julgar essas coisas. E olha só, diz assim, vê, podemos, você está anunciando, aqui, cadê? Levaram ao Areópago onde perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Olha, não levaram Paulo preso para ser julgado no Areópago. Levaram ele lá para que ele pudesse argumentar no Areópago. Tá? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Verso 21.
todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. O Areópago era um lugar a céu aberto, um lugar público. Se você já teve a oportunidade de visitar a Grécia Antiga, eu não tive ainda, mas ainda existem ruínas do Areópago ali, né? E ali a turma ia para escutar as últimas novidades. O que são últimas novidades? Últimas novidades é o que a turma chegava com uma filosofia qualquer, com uma expressão religiosa qualquer, e os juízes julgavam se aquilo ali é uma coisa verdadeira ou não. Se aquilo ali era uma coisa boa ou não. Se era fake news ou se era notícia que dava para ser aproveitada. Tá? Então eram as últimas novidades. As últimas novidades. Então Paulo chega pregando as boas novidades, né? O Evangelho. Olha que maravilha. Ele foi no lugar certo. Ele começa indo nas sinagogas, lá, ele vai nas praças, mas ele agora ganha uma oportunidade de ir no Areópago. Então, verso 22, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, aí ele se soltou, né? Paulo agora, ele tem uma oportunidade ali no Areópago, né? E ele usa, Paulo é tão estratégico, um cara tão inteligente, ele usa uma estratégia de aproximação. Vê o que ele diz, vê só, acompanhe comigo. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, né? Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu acho massa isso aqui. Né? Eu acho massa. E olha, e aqui tem um equívoco histórico de algumas pregações. Eu vi tanta pregação sobre aqui o Deus desconhecido, né? O Deus desconhecido do Areópago. Muitas pessoas dizendo que no Areópago teria um lugar ao Deus desconhecido. Não. Não era no Areópago que tinha um lugar ao Deus desconhecido. O Areópago era o lugar onde eles julgavam. Paulo aqui está dizendo, a gente olha para as palavras, Paulo está dizendo assim, andei pela cidade e vi muitos, né? A gente já tinha visto lá na frente isso, tá? A gente viu que ele tinha ficado indignado, verso 16, que a cidade era cheia de ídolos. E ele viu, e ele disse, eu observei, né, andando pela cidade de vocês, um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ou seja, esse altar não estava no Areópago, esse altar estava em Atenas, né? No Areópago é onde Paulo fala sobre isso. Tá bom? Então só a gente corrigindo aqui e trazendo um entendimento correto sobre isso. E aí, Paulo, vê que approach, né? Vê que estratégia de conexão, vê como ele se conecta com o povo. Ele diz o seguinte, olha, eu vi na cidade, vocês são muito religiosos, vocês adoram, né? Vocês têm muita... Então, eu vi na cidade, e vocês adoram alguém que vocês chamam de desconhecido, pois, se para vocês era desconhecido, agora eu vou dizer para vocês de quem é esse Deus desconhecido. Paulo pegou aqui na palavra, vê? E aqui, do verso 34 até o 31, ele pega e ele traz o ensino. Ele fala desse Deus. Vê que bacana, vê? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos.
e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Gente, aqui eu acho esse discurso de Paulo muito bacana, né? É um discurso muito semelhante àquele que ele tinha feito em Damasco. É um discurso muito semelhante àquele que Pedro havia feito lá no comecinho de Atos, né? Pedro tinha feito também um discurso muito semelhante a esse, dizendo que Deus tinha perdoado o tempo da ignorância, mas agora chegou o momento em que todos precisavam se arrepender. Não dava mais para continuar na ignorância. Então, Paulo está falando em algo que todo mundo conhecia, tá? Então, ele está aqui e ele traz um discurso maravilhoso. Primeiro ele diz, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não pode ser reduzido a uma estátua de ouro. Ele é muito maior do que tudo isso. Né? Então é um reducionismo. Botar Deus em uma estátua de pedra, de ouro, de prata, o que quer que seja. E ele traz, né, a dimensão de quem Deus realmente é. E foi justamente, né, aqui, nesse momento, que acontece o que sempre acontece quando se prega. Alguns zombam, não acreditam, tá? E outros não. Olha só, verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição, porque ali os atenienses, eles criam, era muito mais, eles eram reencarnacionistas, né? E eles, quando ouviram sobre a ressurreição, eles zombaram. E outros disseram, a esse respeito, nós o ouvimos outra vez. Outros ficaram ali, né? Então, verso 34, alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, ou seja, entre os que creram, tinha um dos juízes da cidade, que era responsável por julgar questões religiosas. Vê que bacana. Um membro do Areópago, tá? Ele creu naquilo lá. Ou seja, o cara agora ia julgar ali no Areópago com outra fundamentação, com outra base. E também uma mulher chamada Dámaris e outros com ele. Dámaris, não é para confundir com Damares, não. Damares é outra coisa. Damares é outra coisa. Quem está falando de Dámaris. Tá? Então, só para que não fique nenhuma confusão aí. Tá? Então, aqui tinha uma mulher chamada Dámaris. A gente depois vai ver né, quem era essa mulher aqui. Tá? Então, mais importante que Dionísio. Aqui, né? Dionísio, ele era um membro do Areópago. E sempre, em cada pregação que a gente vê de Paulo, sempre uma pessoa proeminente, sempre uma pessoa assim, de relevância se converte. E isso é fundamental, porque é um formador de opinião. Depois, Paulo tinha que seguir, ele tinha que sair. E é muito importante isso. Quando a gente está pregando, pregar e deixar a pregação com formadores de opinião local, né? Então, isso é um dos princípios básicos do Evangelho. Você deixar
ali uma raiz. Então, gente, olha, aqui a gente fecha o capítulo 17. E aqui você pode tirar, né, algumas lições. Quais são as lições que você tira desse capítulo 17? A gente pode tirar muitas, né, lições aqui. Uma das primeiras lições que eu tiro aqui, não apenas no capítulo 17, mas a gente já viu em tantos outros capítulos, né, quando a gente vê a história de Paulo, é o seguinte: ter uma estratégia para evangelizar é muito importante. Então, não é ficar bitolado, só se evangeliza desse jeito. Não. Mas você ter estratégias facilita. Primeiro porque você já está ali aprendendo com as reações. Então, Paulo tinha uma estratégia. Ele sempre ia primeiro nas sinagogas, pegava a partir dos judeus e depois vinha para os outros, né? E para os simpatizantes. Então, ele sempre tinha essa estratégia. Era uma estratégia que Paulo usava, porque ali ia minando aonde tinha a religiosidade. Tá? Então, ele ia desconstruindo com base, porque era um engano, a turma estava no engano. A turma não tinha recebido o Messias ainda. E ele precisava só desconstruir. Então, ele tinha uma estratégia muito bacana. Outra coisa que a gente pode tirar aqui é que pregar com base na palavra é fundamental para que as pessoas creiam, né? E principalmente para as pessoas que creem na palavra. Tá? É muito difícil, talvez, você chegar no mundo islâmico e dizer assim, está nas escrituras, está na Bíblia. Uma vez, essa Bíblia para mim nada é a mesma coisa. Mas quando você vai falar para alguém que já crê nas escrituras, pelo menos respeita as escrituras, é fundamental que você pregue e diga, isso não é da minha cabeça não, isso está aqui. Então foi essa estratégia que Paulo usava, pregava na palavra. Tá? E os bereanos, que respeitavam a palavra e iam lá examinar a palavra, eles creram. Tá? Então, se você vai fazer uma estratégia de aproximação com quem respeita a Bíblia, não vai só com ideias, com uma coisa que. Não, vai com a palavra. Vai com a palavra, leva a palavra. Paulo fazia isso. Tá? E diante de um engano, aonde existe um engano qualquer, é preciso estabelecer sempre um ponto de contato. Tá? Essa era uma outra estratégia de Paulo. Uma estratégia fantástica que Paulo adotou. Né? Porque ele não chegou ali quebrando tudo. Tá tudo. Essas imagens aqui, esses ídolos, tá tudo quebrado, amarrado, tá tudo amarrado em nome de Jesus. Não. Ele ficou indignado. Ele viu aquilo lá, ele não disse, tudo bem, as imagenzinhas de vocês. Não. Ele ficou indignado. Mas ele disse, olha, como é que essa turma está no engano? Como é que eu vou tirar eles desse engano? Então, ele viu um ponto de contato, um ponto de algo comum que ele tinha. E o ponto de contato para ele foi aquele Deus desconhecido. Tá? Então, é fundamental encontrar em estratégia de evangelismo, a gente encontrar um ponto de contato. Tá? Isso eu aprendo aqui com Paulo. Isso, aliás, as cartas de Paulo nos ensinam profundamente, né, sobre a maneira. Jesus fazia isso. Jesus sempre chegava dialogando. Quando chegou com a mulher samaritana, Jesus falou sobre o quê? Sobre água. Né? Jesus, quando falava com os agricultores, ele falava o quê? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, ele sempre usava, tá, assim, pontos de contato. E Paulo aprendeu isso. E fazia a mesma coisa. Tá? E a gente vê. E se a gente for ver, então, aqui, o discurso de Paulo no Areópago, e então, com base nesse discurso, a gente tem aqui princípio, a gente tem aqui o Evangelho desde a criação. A gente tem aqui que Deus não habita, né, em
santuários. Deus não está restrito, Deus não pode ser reduzido à criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Tá? Então aqui, ó, você lê depois, se você ler só do 24, se você tiver com preguiça de ler esse capítulo todo, né, eu acho o capítulo fantástico, esse capítulo 17, mas se você for reler do 24 ao 31, que é só a pregação de Paulo no Areópago, tá? Lê só a pregação de Paulo no Areópago. Essa pregação dele é o que a gente precisa entender. Tá? Então é isso. Então esse é o capítulo 17. Nós chegamos hoje aqui no capítulo 17. Espero que isso aqui seja relevante para a sua vida, que isso seja esclarecedor para muitas coisas na sua vida. Eu quero orar com você agora, tá bom? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos agora diante dessa palavra. Palavra que traz a cada um de nós a certeza da verdade. Ó Senhor, mas coloca em nós, sim, estratégias. Nós queremos aprender com Paulo, estratégias adequadas, porque essa é a nossa missão, é levar às pessoas o conhecimento da verdade. Que façamos isso, Senhor Deus, fundamentados na palavra. Que nós não desprezemos as pessoas. Nós não estamos aqui para combater pessoas, mas levar pessoas ao conhecimento da verdade. Então queremos enxergar pontos de contato com as pessoas. Sim, Pai, que Tu possas estar nos mostrando esses pontos de contato e que nós possamos pregar o Evangelho através da nossa vida e com a autoridade do Teu Espírito Santo. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.